Boa noite, Brasil, Bruno Nação. Então, os comentários do celular, vocês ativar quando ter Zé Povinho que fica falando merda aqui. Então, a gente não vai aceitar isso mais não. A gente aqui é lendo a palavra na Bíblia. A gente não é falso profeta, esse vagabundo aí que prega o evangelho falso que leva o dinheiro do povo. Então, vai ser desativados esses comentários maldosos, né? Então, lendo a palavra aqui, Isaías 55. Todo povo convidado a procurar a salvação, e vós, todos que tendes sede, vinde às águas que quais tendes dinheiro, vinde, comprai, e comeis, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, e vinho, leite, por gastar dinheiro naquilo que não é pão, produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, como comei o que é bom, vossa alma deleitai da gordura. Então, gente, a gente tem que comer o que é bom para a saúde, né? A nossa alma tem que deleitar daquilo que é bom para nós, que nos faz bem. Arroz, feijão, a comida é natural, né? Inclinai-vos os ouvidos, vinde a mim, vossa alma viverá, porque com vós farei concerto, por perpétuo, dando firme beneficência de Davi. Eis que dei testemunho aos povos com príncipe governador dos povos. Eis que chamarás uma nação, não conheceis uma nação, nunca conhecerá, correrá para ti com amor. E o Senhor teu Deus, Deus Santo, Israel, porque glorificou e buscou o Senhor, quando pode achar e invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seu pensamento. O homem maligno seu pensamento, tá vendo? O homem maligno seu pensamento. O ímpio, né, e o homem maligno seu pensamento. O que é maligno? Pessoa que faz maldade com o próximo, né? E seus pensamentos rudes, né? Converter ao Senhor, tá vendo? Converta ao Senhor que compadeça dele torne para nosso Deus, porque grandioso é perdoar, tá vendo? Grandioso é perdoar. Grandioso do ser humano tem que perdoar um outro, né? Porque meus pensamentos não são como vossos pensamentos, nem vossos caminhos, nem os caminhos do Senhor. Diz assim como os céus mais altos da terra, assim são meus caminhos, mais altos que vossos caminhos, com os meus pensamentos, mais alto que vossos pensamentos, porque assim desce a chuva, neve, céus, para lá e tornar, regar a terra, fazer, produzir, brotar, semente semeador, e o pão que come, tá vendo, gente? Semente semeador, pão que come. O que é o pão? A comida, gente. Comida, arroz, feijão, carne, ovo. Isso é comida boa, natural. Assim será a palavra sair da minha boca. Voltará para mim vazio. Fará a paz, prosperar aquilo que enviei. Porque alegrais salveis a paz. Sereis guiados montes outeiros. E exclamarão perante a vossa face. Toda árvore do campo terão palmas. Em lugar espineiro, descerá a sua graça, e será a multa para o Senhor, nome do sinal eterno, nunca se apagará. Né, gente? Agora eu vou ler outro aqui. Então, gente, esse comentário agora está sendo desativado, que a gente não vai ouvir comentários de pessoas que não quer nada com a palavra de Deus, né? Então, segue aí o falso profeta, o antibrico, dá dinheiro para ele, dá seu carro, dá tudo. Depois não vem reclamar, sua vida não está andando para frente, não. Agora eu vou ler aqui, apostasia ao povo de Deus. O castigo inevitável, dizer, Jeremias 8. Apostasia ao povo de Deus. O castigo inevitável, dizer, mas assim diz o Senhor. Cairão homens que não se tornarão, levantar a desviar, se não voltarão. Porque, pois, desviar este povo é Jerusalém com uma apostasia que não retém engano, que não quer voltar. E escutei a ouvir falar que o reto ninguém há que arrependa sua maldade, dizendo que eu fiz cada um desviar sua carreira. E com o cavalo arremete um impeto na batalha, até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados. A rola grandorinha observa o tempo, sua arrebitação, mas meu povo vão conhecer o juízo do Senhor, tá vendo? O povo vai conhecer o juízo, que é o povo, todos nós vamos conhecer o juízo do Senhor, né, Simão? E como dizer, nós somos a lei do Senhor, tá vendo? Nós somos a lei do Senhor, e está convosco, eis que vão trabalhar falsa pena de escriba, tá vendo? E sábios foram envergonhados, foram espantados a preso, eis que rejeita a palavra do Senhor, a sabedoria teriam, portanto darei suas mulheres outros herdades
que a possua, que posso menor, a maior um deles, avareza. E desde profeta sacerdote, um deles, uma falsidade, cura a ferida da filho meu, por levantamento, dizendo paz, dizendo não há paz. Porventura, envergonha do cometer abominação, tá vendo? Cometer abominação. Pelo contrário, maneira alguma vergonha, nem saber que envergonharam, portanto, entre caem, tropeçarão o tempo que eu visitar o Senhor. Certamente apanhava, diz o Senhor, que não há uvas de vinde, nem figos figueira. A folha caiu até aquilo mesmo, deles, né, que foi assentados, anda juntamente, estariam na cidade, fortes, estejamos calados. Que ao Senhor Deus fez calar, ou beber água, porquanto pecamos contra o Senhor. Esperar a paz, que há bem tempo cura, eis o terror. Né, desde Dan, ouviu esfolegar os cavalos da terra, treme as vozes do riacho, das fortes vem devorar a sua abundância. Cidade habitam pela qual enviarei-vos serpentes basílicas, quais há encantamentos morderão, diz o Senhor. Ou pudesse consolar a minha tristeza, meu coração desfalece em mim. Eis que vós clamor da filha do meu povo. No terra de remota está o Senhor, Senhor que está seu reis, que provocaram a ira da imagem da escultura. Mais escultura, gente, ó. O que tem hoje em dia? Mais escultura. Né? Como vai deles estranhas, passou a cegar, findou o verão, nós estamos salvos, estou quebrando pela ferida. E a filha do povo ainda luto pelo espanto, ponderou-me, porventura não ungenta, Gileade, médico, pois o lugar cura filho do meu povo. Tá vendo, gente? A palavra de Deus falando aqui no nosso coração, então, gente, tem que ouvir a palavra do Senhor. Não adianta vocês ficar contra aqui, não. Aqui não é contra a palavra de Deus, aqui é a favor da palavra de Deus. Aqui está sempre falando, pregando a verdade, falando boas novas da palavra do Senhor. Agora vou ler aqui no Reis, né? Reis 24. O rei da Síria levanta a Samaria estrangeiro. E o rei da Síria trouxe a gente de Babel, Curave, de Amate, Setafim, e habitar a cidade Samaria, lugar onde Israel tomaram Samaria, herança que habitaram a sua cidade. Sucedeu a princípio da sua habitação, não temeram o Senhor. Mandou-se entre os leões e mataram alguns deles, pelo que falaram a rei Assíria, dizendo: gente, transportar-te, fazer-se habitar cidades samarinas, que souber o costume de Deus terra, que mandou entre ele as leis que matam, por quanto saber que culto a Deus a terra. Então o rei da Síria mandou dizer: ali tu, do sacerdote que transportasse, que vá habitar e ensine o costume de Deus na terra, tá vendo? Pois veio o sacerdote transportar a Samaria e habitou Betânia, ensinou que deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez seus deuses, tá vendo? Igual tem hoje deuses aí. O que é Deus? Essas estátuas aí, gente. Vocês adoram estátuas de não sei o que. Isso é deuses, né? E puseram o caso dos altos, né? Samaratino. E fizeram cada nação sua cidade, a quais habitam. E de Babel, sacerdote e culta fizeram Negal. Né? E fizeram a cima, a Veus fizeram Nibás, Tax, Serafina, e queimaram seus filhos, logo Adrameleque, e Anameleque, deuses Serafim. E assim temia o Senhor dos baixos sacerdotes, lugares altos que excessiam ministério, casa, lugares altos assim. O Senhor temia também deuses que serviam o costume da nação, dentre os quais tinham transportado até o dia, fazendo segundo o primeiro costume. Não teme ao Senhor, segundo os seus estatutos, segundo os seus mandamentos, o Senhor ordenou o filho de Jacó, que deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor foi feito conceito a eles, condenaram não temeres a outros deuses. Tá vendo? Outros deuses, falando de Deus, esses deuses estranhos aí. Nem inclinai diante deles. E servireis a santificarem, mas o Senhor fez subir a terra com tanta força que o estendido temereis, ao inclinar sacrificareis a estatuto, ordenanças, os mandamentos. Vós escreveis, cuidado a observar, dias temereis, ó Deus, contendo convosco. Não esqueceis, temereis outros deuses, tá vendo? Outros deuses. Mas o Senhor, vosso Deus, teme, eis livrará a mão de todos os vossos inimigos. Porém, não ouviram, antes fizeram segundo o primeiro
costumes. Assim diz a nação, temiam ao Senhor que serviam as imagens de escultura. Então também os filhos fizeram, os países assim também, nos dias de hoje. Então a gente não tem que adorar imagem e escultura, né? Você tem que quebrar essa maldição que está na sua casa e aceitar a palavra do Senhor. O que salva, gente, é isso aqui, a Bíblia, né? Que é a lei, que é a palavra do Senhor, assim diz o Simão aqui. Então nós temos que andar perante a palavra do Senhor, que é a lei, que é a Bíblia, né? E não andar segundo a nossa Fala carne. pra eles, né? Não é invenção da cabeça nossa, não tá escrito aí mesmo. Não é invenção da nossa memória, não. Está escrito aqui na Bíblia mesmo. Então nós estamos lendo o que está escrito na Bíblia. A gente não é falso profeta, aqui não é antibíblico, aqui não brinca com a palavra de Deus. Aqui leva tudo a sério, porque a palavra de Deus tem que levar a sério. Nós vamos tirar uma coisa dessa, sendo que está escrito ali. Então a gente não tira nada daqui, não. A gente lê muito a Bíblia, né? Pratica a Bíblia. Então sempre que lendo aqui a Bíblia. Você pode fazer uma oração para mim aqui de uma vez. Vou ler agora Jó 22. Ele faz, acusa diversos pecados, exorta o arrependimento. Eu já li aqui. Vou ler aqui o 25. A brindade sustenta o homem, não poder presunção justificar diante. Então respondeu brindade. Súita com ele domínio do temor, a paz, a altura. Porventura o número dos seus exércitos que vem levanta a luz. E com paz os justos, o homem perante a Deus. Puro aquele que faz, nasce mulher. E resplandece as estrelas, que seus olhos, menos homens que verem o filho do homem, o bicho. Né? O momento está passando para você, senhor. Aí, que Deus abençoe, que ela seja feliz, o papel da chega mesmo, irmão. Não, beijo é dela. Diz a Deus que está sentindo a dor de cadeira direto. A minha filha, sentindo a dor de cadeira direto. Ele aqui em Jó 34, Jó 34. Elial acusa de falar justamente a Deus. Respondeu Elial. Disse, ouvi sábios minhas razões, entendimentos, inclinai os ouvidos a mim. Porque ouvido para a palavra, com palavra prova da comida. E o que o direito acolhamos e nos conhecemos é bom, porque Jesus é o justo. E Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora esteja sem transgressão. Que o homem há Jó que bebe e zombaria com água. Caminha e campanha que obra a iniquidade ainda com homens ímpios, tá vendo? Homens ímpios daquela época e de hoje também, né? Tem muito homem ímpio daquela época e de hoje. Hoje tem demais, né? Porque disse, aproveitai o homem prazer a Deus, pelo que homem entendimento e escutai longe de Deus, impiedade todo-poderoso a perversidade, porque segundo a obra, o homem que lhe paga, lhe faz cada a chegar aos seus caminhos. Também a verdade de Deus procede impiedamente, todo-poderoso perverte o juiz que lhe entregou o governo, a terra disposto ao mundo. E ele pudesse o coração contra o homem reconhecer seu espírito de fôlego, né? Então, gente, não seja ímpio, não faça as vontades das suas carnes, faça as vontades de Deus, né? Que Deus está voltando para buscar a sua igreja. Estão vendo aí rumores de guerra, né, em outros países. Isso aí, a profecia abriu se cumprindo, né? Guerras em outros países, né? Aí o Palestina, Ucrânia, né? Então a Bíblia se cumprindo cada dia mais, porque de quê? Deus está estreitando estreitando a terra, porque de quê? Muito pecado, muita prostituição, muito coisas ímpias, né? Apostasias, muitas coisas que não agradam aos olhos de Deus, né? Então Deus está furioso com a humanidade, não? Então Deus está cobrando de todos nós, né? Agradeço a oportunidade, passo a oportunidade para o pastor Simão, né, Simão? Já tá aí, cara. Então agora, gente, então aqui a gente lê Bíblia, aqui pega a Bíblia que vai ler, ó, e procura conhecimento aqui, não na cabeça de outras pessoas. A gente busca muito entendimento aqui. Não é fácil ler a Bíblia, né? Tem gente que acha que não é. Mas a gente busca entendimento, conhecimento na Bíblia, na palavra do Senhor. Aqui não tem esses aí que vocês gostam de ficar aí bajulando, não, né? Essas falsas línguas, falsas profecias aí.
né? Alguns pastores mirim que estão brincando com a palavra de Deus, né? Que Deus também vai cobrar deles também. Né? E vai cobrar de todos eles que estão brincando com a palavra de Deus, roubando o dinheiro do povo, né? Tirando aí o pão de cada dia do que trabalha, né? Então Deus vai te cobrar de todos eles, né? Porque não pode brincar com a palavra de Deus, nem fazer sua casa de comércio, né? Estão fazendo a casa do Senhor de comércio, dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. E Deus não agrada disso, né? Deus tem raiva, tem pavor de gente assim. E nós também tem pavor de gente assim também, que brinca com a palavra de Deus, né? Por isso que a gente leva a palavra a sério, né? E prega na verdade, e fala mal dos falsos profetas mesmo, que é tu bandido mesmo. A gente não tem medo dele, a gente tem temor a Deus, né? Que a gente quer a salvação nossa e a sua também, né? Aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único Salvador, que é o único Rei dos Reis, é Jesus Cristo. Não existe outro Rei a não ser Jesus Cristo, que é o dono do céu e da terra e do mundo todo, né? Se não fosse ele, eu não estaria aqui, Simão estaria aqui, irmão menino está aí, nós não estaria aqui. É ele, pela sua misericórdia e graça, que estamos aqui vivos, né? Respirando o fôlego da vida, né? Que Deus nos deu, né? Entendimento, sabedoria para poder nós cuidar das nossas vidas, né? Então, gente, a palavra do Senhor é bem complexa, né? Verdadeira, né? E sincera e honesta. Então tem que andar na palavra do Senhor, né? Então andar sempre na palavra, fazer a vontade de Deus, não a vontade nossa nesse mundo. A vontade de Deus não é igual a nossa, é totalmente diferente, né? Então fazer a vontade de Deus não é brincadeira, tem que levar a sério mesmo a palavra, né? Tem que pagar preço, jejum, oração, santificação, né? E dobrar o joelho no quarto, porque Deus agrada dessas pessoas que amam de coração e busca a palavra do Senhor de coração, entendimento de toda a humanidade. Aqui não prega só o Brasil, aqui prega para o mundo, né? A palavra está saindo aqui, tem lá do outro lado do mundo, né? Vai velocidade da luz, vai lá do lado do mundo. Então, aqui a palavra aqui não está sendo só o Brasil, para o mundo inteiro, né? Então a gente está sempre aqui pregando a palavra para poder salvar as pessoas que estão aí fora perdidas, né? Enganados pelos falsos profetas. Mas Deus terá misericórdia e as você salva, né? E voltará à sua casa de origem, que é a casa dele, que é a igreja, né? Então, gente, então lê a Bíblia bastante, né? Busca jejum, oração, paga um preço, né? Porque não é só ler a Bíblia não, gente, tem que pagar preço também, né? O cristão paga preço, né? Jejum, oração, santificação, né? Renovação, né? Para poder Deus ter misericórdia de você, né? Da sua família, para ser salvo no dia do julgamento final de Deus, né? Que Deus fará julgamento com todos nós, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem delegado, não tem presidente, não tem general, não tem autoridade nenhuma. Toda autoridade vai se curvar perante a Deus lá dos céus, né? Então, todos nós vamos se curvar, a Deus lá em cima, né? Eu encerro aqui a palavra, né? Irmão Simão agora vai continuar com o resto da palavra e eu vou ficar aqui. Um chorrão que chegou dali parado, esse senhor pra cá. Oi, o safo dele. Dando tudo. Aleluia. Vamos lá, né? Vamos aqui na palavra do Senhor nesta noite. Vamos lá na palavra do Senhor nesta noite, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. Sem perda de tempo. Vamos lá, sem perda de tempo. Vamos lá. Vamos aqui em Salmos capítulo 32. As bênçãos do perdão. Davi compara as bênçãos experimentadas do perdão com angústia ao recusar, confessar o pecado, 32:5. Além da experiência, ele distribui conselho, versículo 6, 7, e transmite a promessa de que Jeová guiará o perdoado, envolverá a pessoa que confia nele com amor infalível.
versículo 8 a 11. Conceito-chave, confissão, P892, culpa, P79, reconciliação, P69, sacrifício, PP78, 862. Essas páginas aqui nós não iremos para essas páginas aqui, porque essas páginas estão nos próximos livros. Está nos próximos livros. Com Deus, está nos próximos livros. Então nós não vamos ler ali não. Aleluia. Nós não vamos ler ali não. Aleluia. Nós não vamos ler ali não. Aleluia. Vamos ler essas páginas, não vamos ler, nós vamos ler outra página. Essa de Salmo que nós vamos ler só. Essa de Salmo aqui que nós iremos ler. Vamos lá. Perdão, 32:1. As palavras em hebraico que traduzem perdão inclui kapá, que indica a retirada do pecado, o ritual devido de violação, pelo sacrifício expiatório. E isso mesmo, né? Aleluia, expiatório. E nassa, essa é uma última palavra, significa recuperar ou retirar. No perdão, Jeová retira o pecado que torna o pecador culpado e liberto da ameaça da punição. Outra palavra traduzida por perdão é salahá, que significa perdoar. Isaías insiste com os pecadores a voltarem-se para Jeová, confiante que o Senhor terá misericórdia e perdoará livremente. Isaías 55:7. Perdão no Antigo Testamento está intimamente ligado ao sacrifício expiatórios. CFLV 4. O AT torna claro que temos esperança pelo perdão somente por causa que Jeová é. Não há nada nos seres humanos que mereça o perdão, porém segundo a sua grande misericórdia, que Jeová perdoa o pecado do seu povo. Número 14:19. Contudo, apesar da clara proclamação do perdão divino a ter, o alívio expresso por aqueles que o experimentaram, ele jamais explica como o Jeová Santo é capaz de absolver aquele que nele crê. Esse mistério é resolvido no NT, onde a palavra grega apareces é usada para indicar permissão de pecado. CF NT 26:28, NC 1:4, LC 1:77, 24:47, AT 2:38, 5:31, 10:43, 13:38, EF 1:7, CL 1:14, HB 9:22, 10:18. As passagens-chave antecedentes do NT ligam o perdão com Jesus e sua morte. Jesus sacrificou-se tomando como nosso substituto a punição que Jeová decretou para o pecado. Logo, objetivamente, perdão é um ato de amor de Jeová, no qual, em virtude do sacrifício de Cristo, ele declara o culpado inocente e assim retira seus pecados para sempre. Conselho de Jeová 32:8. Objetivamente, o conselho de Jeová é o seu firme propósito. Subjetivamente, Jeová nos aconselha ao orientar-nos para escolhas que ele sabe serem melhores para nós. Quão importante é estar em harmonia com o Senhor, que é o único capaz de instruir-te, ensinar-te o caminho que deve seguir, meu irmão, minha irmã e meu amigo. Esse é o Salmos capítulo 32, que nós lemos as bênçãos do perdão, que a introdução e o tema diz: as bênçãos do perdão, que são os ensinamentos do Salmo aonde que nós estamos. Davi compara as bênçãos experimentado o perdão com angústia ao recusar confessar o pecado. 32:5. Além da experiência, ele distribui conselho, versículos 6, 7, e transmite a promessa de que Jeová guiará o perdoado e envolverá a pessoa que confia nele com amor infalível
versículo 8, 11. Agora nós vamos agradecer por este culto dos ensinamentos em Salmos, capítulo 32. Mas antes de eu agradecer, eu também vou mandar um alô aqui, né, para a Robert, que tem uma loja lá em Palmeiras, e também mandar um alô aqui também para Marli, né, a vizinha aqui que trouxe uma sacola aqui, né, de comida para os cachorros se alimentaram, gostaram, né, desvaziaram a sacola todinha, Marli. Eles gostaram, tudo, e pode mandar mais, tá, que eu fico feliz, né, porque está ajudando, também só de ajudar os animais, também está ajudando a obra, né, está ajudando os animais, está ajudando essa obra também, né. Então eu fico feliz por ser pessoas que ajudam, né. Tem pessoas que continuam que estão ao meu lado, meu irmão, minha irmã, minha amiga. Tem pessoas que estão ao meu lado, né, e não é pouca não, bastante também, né. Por isso como a minha cidade, eu também não estou sozinho aqui na minha cidade também não, entendeu, né, cara? Tem muitas pessoas que estão ao meu lado também, entendeu? Então, igual aí, né, vizinho aqui, mano, perto aqui, na hora que eu tava tocando a flauta no começo, antes de começar o culto, eu tava tocando a flauta aqui, ensaiando os toques, né, como eu não gosto de perder os ensaios, eu sempre ensaio com as flautas, né, sempre lembro daqueles toques da minha juventude, né, lá atrás, quando eu tava tocando a flauta aqui, aleluia, aí eu vi na câmera ela trazendo um saco assim de comida para os cachorros comeram tudinho, né? Os cachorros até brigou um com o outro, né? Então gostou, né? Aleluia. Então vou mandar um alô aqui para Marli, né? Que é irmã de Maciel aqui, né, Maciel? Maciel também é um grande chegado aí, né? Tá, ele também não perde os vídeos aí não perde os cultos aí também não. Nós estamos juntos aí na fé, em nome de Jesus também, Maciel. Isso aí. Então, mandar um alô para Marli também aí, né? Para que o Senhor abençoe toda a família de vocês aí. Tamo junto na fé aí, né? Eu não esqueço de agradecer, não. Viu como é que eu lembro? Eu não esqueço de agradecer as pessoas também, não. Aleluia, é isso aí. Madrugada estarei de volta com força completa. Até lá, madrugada estarei de volta. É isso aí. E amanhã também, de segunda a domingo, 7 horas da noite, todos os dias.